Uma história meio controversa, porque eu não queria pediatria. Entrei na faculdade falando que eu não queria pediatria. Eu acho que eu sempre quis ser pediatra, desde criança. Eu quis ser pediatra. No colégio isso ficou mais forte. Então eu comecei a estudar muito pediatria para poder atender essas crianças com qualidade. A minha mãe tem um colégio, então eu vivi dentro da escola e eu falava que eu não queria contato com criança. Mas no meu terceiro período da faculdade, ou seja, no segundo ano, eu entrei para a Liga de Oncologia e o meu chefe era oncologista pediatra. E a gente foi avaliar uma menininha com leucemia. E aquilo me fez tão bem, ela numa situação tão ruim, mas ela me fez mais bem do que eu a ela, né? E ali eu falei, eu quero ser pediatra, eu quero ser igual a esse meu chefe. Eu sempre gostei de cuidar das minhas bonecas, eu gostava dessa coisa do afeto, do cuidado. E aí eu fui me desviando durante a faculdade, porque eu achava que eu seria obstetra igual ao meu pai. Depois eu gostava muito das doenças infecciosas. E eu achava que a pediatria não seria interessante. E aí, conforme o tempo foi passando, os semestres foram passando, eu me dei um start. Não, eu gosto disso mesmo. Eu fiz odonto antes. E aí, no penúltimo semestre de odonto, eu vi que minha vida, eu não ia estar 100% plena se eu não fosse pediatra. Então, quando eu entrei na medicina, eu já entrei porque eu queria ser pediatra. Durante o processo de fazer prova para residência, eu comecei a trabalhar. E durante o trabalho, eu atendia muito criança. E quando chegou o momento de fazer a inscrição para dermatologia, aí eu vi que eu estava apaixonada pela pediatria, aí botei para fazer pediatria e até hoje foi a melhor decisão que eu fiz. Durante a faculdade, eu sempre gostei de atender as crianças. Eu acho que desde pequena eu já olhava diferente para as crianças. E na faculdade eu nunca quis muito a pediatria, de fato, desde o começo. Mas isso foi criando ao longo do internato, dos atendimentos com as crianças. E no final das contas eu acabei decidindo pela pediatria, que era o público que eu mais gostava assim, de atender. E quando eu entrei na faculdade de medicina, que eu passei pelas várias cadeiras que a gente tem que passar, várias especialidades obrigatórias da medicina, de novo eu olhava diferente para a pediatria. Enquanto todo mundo achava difícil, desafiador, examinar uma criança pequena, eu achava fácil. Eu achava a criança muito transparente de ser examinada. A criança não dissimula, ela se mostra. Se ela está bem, ela está bem. Se ela não está bem, ela não está bem. E isso sempre ficou muito claro para mim. Eu nunca achei difícil. Então, por isso que eu escolhi a pediatria. Desde criança eu quis ser médica, despertei essa vontade de ser médica. E quando eu quis ser médica, também eu já tinha na mente que queria ser pediatra. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu já sabia que queria pediatria também. E durante a faculdade, a matéria que eu mais me dei bem em toda a grade foi pediatria, eu só tirava notas boas, tinha muita facilidade em estudar. Na época do internato, eu ia feliz, né? Eu atendia as crianças com alegria, com amor, e as crianças esperavam por mim. Quando eu vi que eu gostava de atender criança. E na verdade eu sempre disse que eu seria pediatra. Que quando chegava uma ficha para mim e eu via que era adulto, tá, vamos atender. Quando eu via que era criança, era outra história. Desde que, eu acho que é até engraçado, porque eu não tive um pediatra para chamar de meu quando eu era criança. E aí, vendo meu irmão, acompanhando em consultas de pediatria, eu falava, acho que eu quero ser isso daí, sabe? Durante a faculdade eu até atendi para talvez ir para GO, alguma coisa, mas ali dentro, aquela criança que sempre quis ser pediatra, conseguiu ser o que ela sempre sonhou.
Diferente da maioria das pessoas que sempre sonharam com isso ou que desde pequena se imaginavam pediatras, eu nunca quis pediatria. E durante a minha formação, algumas pessoas falavam que eu tinha jeito para pediatra, que eu tinha voz de pediatra. E eu sempre neguei, falei que eu nunca faria pediatria. Eu sempre achei a pediatria simplista demais. Por exemplo, eu acho que ela não tinha aquele glamour, aquela grandiosidade, por exemplo, de uma cirurgia cardíaca, de algo assim que impressiona. Eu achava ela muito simples, muito básica. Mas no último ano, quando eu passei no estágio de pediatria, eu vi que pequenas coisas, que pequenas orientações, que parecem pequenos direcionamentos, mas não são, que eles são capazes de realmente transformar a vida de uma criança e de uma família. Foi aí que eu pensei, eu posso ser útil dessa forma. Eu estava na faculdade e eu ia fazer nefrologia. Quando eu passei pelo estágio do último ano na pediatria, eu me apaixonei e pensei, é isso que eu quero fazer. Me encantei muito com essa ciência que a pediatria traz. Eu acho que eu sempre gostei de criança, desde que eu comecei a ter essa percepção do que eu vou fazer quando eu crescer. Então, ao longo da minha infância, eu gostava de cuidar disso, pensava em bebês e dizia que eu queria cuidar de mães e crianças. Eu sempre gostei disso. Percebi que eu queria ser pediatra, primeiro porque eu sempre gostei de crianças e eu cheguei a fazer residência de psiquiatria, eu cheguei a passar na residência de psiquiatria, ir no hospital psiquiátrico e entender que, na verdade, eu não era exatamente ali que eu queria estar. Eu gostava de crianças, mas estava vislumbrada pela psiquiatria. E foi quando eu comecei a trabalhar, logo após a faculdade de medicina, né, no primeiro ano pós-formada, eu comecei a trabalhar no posto de saúde e passei a atender crianças. E todas as crianças que passavam no posto de saúde era eu que atendia e o meu colega atendia gestantes, idosos, outras coisas. E foi exatamente ali que eu comecei a perceber que eu juntei o meu gostar de crianças com a medicina em cuidar delas de fato. Então eu passei a entender que ali eu precisava ser pediatra.